Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. No domingo pela manhã nós estaremos mais uma vez ministrando nos lares o culto ao Senhor, cada família se reunindo para orar, para ler a palavra, para declarar o nome do Senhor. E eu quero nesta noite ministrar mais um fundamento, mais um trecho da palavra de Deus que me dá orientação para o culto doméstico, para a reunião da família ao redor do Senhor. E eu quero, é claro, desde já convocar você para você estar nessa empreitada. Você que não está participando diretamente, não fez a reunião oficial com a sua família, eu estou aqui convocando você para se reunir domingo pela manhã com a sua família. Você deve ler a palavra, deve proclamar o evangelho, você deve chamar a presença de Deus sobre a sua casa. Isso é muito importante. E lembrando, nós estamos nessa caminhada propositalmente buscando treinamento, buscando um aperfeiçoamento daquilo que Deus tem ministrado na nossa vida. Eu creio que você tem recebido da parte de Deus no decorrer dos anos, e você, tendo recebido, o Senhor agora está te dando a oportunidade de você pôr em prática o que você tem recebido. Eu quero declarar que nós estamos para iniciar uma nova etapa de trabalho, onde nós estaremos abrindo os lares para receber pessoas. É claro, enquanto houver a quarentena, enquanto houver distanciamento, nós não vamos começar esse trabalho ainda não. Claro, nós vamos respeitar, mas enquanto a quarentena não se encerra, nós vamos treinar em casa já, iniciando a busca pela presença de Deus, para que Deus venha sobre os nossos lares. Eu quero também dizer a você que pretende se batizar, você que vai se batizar, você aceitou Jesus e você deseja ir ao batismo, nós no domingo à noite estaremos anunciando como acontecerá o estudo do batismo. Você deve já se preparar, nós já temos um número de pessoas já esperando esse estudo e eu conto com você para somar ao grupo que já existe. Nós vamos começar já na semana que vem, passando essa próxima semana na outra, eu vou anunciar domingo, e nós passaremos a semana somente confirmando as pessoas, semana que vem, somente confirmando e orientando como será o estudo. Se será possível fazer aqui no templo, somente com essas pessoas, ou se vamos fazer no formato de teleconferência, pela internet, seja pelo qualquer um desses aplicativos que tem sido muito comum essas reuniões. Mas independente do formato que será, é muito importante você estar motivado para a preparação do batismo. Nós vamos estudar a palavra de Deus por pelo menos 1 mês e meio, um encontro por semana, um encontro a cada semana e com um estudo pelo menos de 1 hora de estudo. Eu quero encorajar você a isso. Domingo você vai saber mais informações sobre isso. Eu quero dar destaque à leitura bíblica que está escrito aí em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 9. Versículo 1 até o verso 9. Diz assim a palavra: Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra que passa para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Repita bem forte: ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel.
como te disse o Senhor, o teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Veja bem, versículo 7 até o 9 mais uma vez. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Isso seria quando, retornando para o início, o Senhor no verso 1 diz, ó, esses são os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te para que cumpras aonde? Na terra que passas para possuir. Lembrando aí, o povo de Israel, eles estavam vindo no deserto por espaço de 40 anos, caminhando no deserto, até que aquela geração morreu e a nova geração entrou na terra de Canaã. O texto bíblico está dando destaque que eles deveriam ter a seguinte postura ao entrar na terra. Eles deveriam proclamar o nome do Senhor. O texto, no verso 2, destaca ainda mais, para que temas ao Senhor teu Deus quando estiver a possuir a terra. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno-te a teus filhos, a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias se prolonguem, sejam prolongados. Muito bem, o texto da palavra está dando destaque que há um ambiente, há uma postura, e essa deveria ser a conduta do povo de Israel. Meus irmãos, o texto está falando que essa proclamação de fidelidade deveria ser feito a partir da entrada da terra de Canaã. O que é a terra de Canaã? É a propriedade do povo de Deus. O que é a nossa propriedade hoje? A nossa residência, ali é o ambiente que nós temos, a nossa privacidade. Um ambiente dado por Deus. E é claro, da mesma forma, aqui há um princípio, eu devo proclamar fidelidade. A fidelidade deve ser aonde? Na igreja. A fidelidade deve ser no lugar em que moramos. Não há lugar mais importante do que o lugar onde moramos. Aliás, é o único lugar que ninguém precisa manter uma postura da mesma forma que mantém ao sair na rua. É claro que em matéria, por exemplo, de vestimenta, você veste na sua casa uma vestimenta mais simples, uma vestimenta que não há nenhuma dificuldade em você estar ali, muitas vezes trabalhando, muitas vezes ali até descalço na sua casa. Você não vai sair na rua dessa forma, descalço, por exemplo. Ou seja, o lar da pessoa é o lugar que ela pode ficar um pouco mais à vontade, e esse é o lugar que ela deve proclamar o nome do Senhor, no lugar aonde nós podemos
habitar e ali residimos com a nossa família. Deve ser o lugar de obediência. E aqui, meus irmãos, eu quero observar com você algo muito sério, que se formou no decorrer do tempo, na vida da igreja de uma forma geral. A igreja instituição parece que se tornou o lugar da fidelidade, o lugar onde eu sou fiel, o lugar onde eu declaro o nome do Senhor, é o lugar onde eu leio a palavra, é o lugar onde eu adoro, é o lugar onde eu fecho os meus olhos e oro ao Senhor, e clamo ao Senhor, e me derramo na presença dEle. E nem sempre isso acontece em casa. Isso por quê? Porque quando pensamos em culto, só para você ter uma ideia como isso é uma realidade, quando nós falamos assim, vamos cultuar ao Senhor, eu duvido que a maioria vai pensar no lar. Vai logo se fechar os olhos e ouvir essa declaração, ou a própria pessoa declarar, vamos cultuar ao Senhor todos nós. A pessoa vai logo lembrar do ambiente igreja. Ora veja, nós devemos ser fiéis a partir da nossa casa, a partir do local que o Senhor nos deu por propriedade. E é nesse ambiente que a fidelidade deve começar. Todo o ajuntamento, aliás, o templo estaria repleto para pedido de perdão dos pecados, se a fidelidade em casa não tivesse acontecido. Ou seja, uma pessoa só iria levar um cordeiro para ser sacrificado no Antigo Testamento se ela faltou com a fidelidade em sua vida, e por que não dizer, em sua casa. Veja bem, o texto bíblico declara uma orientação para o povo. Eles deveriam declarar o nome do Senhor quando entrassem na propriedade que receberam. E o versículo 3, acompanhe, Deuteronômio 6, diz assim: ouve, ó Israel, e cuida de pô-las em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o teu Deus, o Senhor Deus a teus pais. Ou seja, você preste atenção, Israel. Israel aqui, essa fala do Senhor é como que uma chacoalhada no povo de Israel, como que dizendo, olha lá o que você vai fazer. O que você vai fazer é proclamar o nome do Senhor. Você não pode esquecer dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Então o texto diz, ouve, ó Israel, é como que um grito em meio à multidão. E eu estou dizendo hoje aqui, hoje à noite, ouve, ó igreja, e declara os mandamentos do Senhor sobre a sua casa. A nossa terra de Canaã, no sentido de propriedade material, é o nosso lar. E muito mais ainda, a nossa família, as pessoas da nossa casa. Eu quero, em nome de Jesus, convocar você a essa dimensão. O versículo 4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E eles declarariam isso, entrando na terra de Canaã. Agora, vamos relembrar algumas coisas da terra de Canaã. A terra de Canaã tinha uma lista enorme de ídolos, de deuses. E aqui o Senhor está dizendo, em outras palavras, vocês vão declarar que quem é o Deus verdadeiro é o Senhor. Agora você imagina uma família onde isso não acontece, onde não há um momento de proclamação, onde não há um momento de ler a palavra e declará-la, onde ninguém se reúne para ler a palavra e invocar o nome do Senhor. Meus queridos, é na nossa casa que dormimos, é no nosso lar que descansamos, cada um na sua casa, eu na minha casa, a minha casa é o lugar de descanso. Mas quantos lares não são
lugares para se descansar. Aliás, há pessoas que muitas vezes não têm prazer em voltar para casa. Meu irmão, você tem proclamado o nome do Senhor sobre a sua casa. Você tem proclamado que o Senhor é o único Senhor. E se você tem proclamado, você tem obedecido aos mandamentos do Senhor. E isso não é só para os adultos, mas sim também para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Por quê? Porque no próprio texto, o texto declara: amarás o Senhor teu Deus, verso 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, você vai se entregar totalmente ao Senhor. E quando? Quando você entrar na terra de Canaã, quando eu entrar na minha casa, na minha propriedade, na minha possessão, usando os termos bíblicos, né? Possessão, a possuir a terra. Versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você quer ter um lar de paz? Você quer ter um lar para você dizer: eu tenho prazer em estar em casa, eu tenho alegria em estar reunido com a minha família. Meu irmão, não existe um ambiente abençoado sem a proclamação sobre ele, sem a reunião, o ajuntamento declarando que Deus é Senhor daquela casa, desse lar, do seu lar. Então eu quero aqui dizer, eu me lembro muito bem de quantas vezes eu ouvi pregadores falando a respeito do poder da TV sobre as pessoas. Isso há muitos anos atrás, eu me lembro de ouvir os pregadores dizendo assim: nós vivemos um tempo onde a família está dividida por causa da TV. Cada um tem uma TV em seu quarto, então muitos lares, na hora da refeição, cada um pega o seu alimento e vai para dentro do seu quarto assistir o programa que quer, o canal que bem deseja assistir, e a família não se encontra. É uma realidade. No nosso tempo piorou um pouco mais, porque agora não é mais necessário ter uma TV, porque pelo celular a pessoa pode ver o que quiser. E muitas famílias precisam se encontrar. Aliás, eu ouvi que há um índice de famílias se desfazendo nesse tempo de quarentena, porque o casal estava mal. E agora ambos tiveram que ficar em casa. Isso falado mais de uma vez eu ouvi na mídia, no meio dos comentários sobre o reflexo da quarentena. E o número de divórcios, a expectativa é aumentar, porque muitas pessoas passavam o dia e parte da noite trabalhando, porque não tinham prazer em casa, não tinham alegria em dizer: eu estou indo para minha casa. De repente, do trabalho foi dispensado, foi despedido, ou entrou num sistema de redução de horário de trabalho ou de suspensão de contrato. Teve que ficar em casa todos os dias. E não vivendo bem em família, esse lar entrou num sistema piorado do que já era. Outras informações você já deve ter ouvido, que a violência contra a mulher tem aumentado nesse período de quarentena. Isso por quê? Porque o homem que se sente ali no direito de bater na sua mulher, que não deveria fazer isso em hipótese alguma, mas que se sente nesse direito e no decorrer do tempo você tem visto que isso acontece em muitos lugares, ele estando com essa pessoa agora 24 horas por dia. O que é que pode acontecer? O aumento da violência. Agora por quê? Porque não há proclamação do nome do Senhor. Não há proclamação sobre a própria vida. Não tem Deus no coração. Agora, eu estou falando de quem não conhece a Deus. Mas existe também aqueles que teimam em ter família, mas que não oram em família, que não leem a Bíblia em família, que não têm nenhum período de oração
seja até mesmo antes da alimentação. Que cada um vive o evangelho de forma individual. Não há nada feito em comum em família. E absolutamente, meus irmãos, se isso não acontece no seu lar, você está quebrando princípios que o próprio Deus ensinou ao povo de Israel. Então eu quero convocar você à reflexão e convocar você a uma conversão de alma, de forma que você se arrependa de ter família sem o Deus que idealizou a família. Você precisa convidar o Senhor para liderar o seu lar através da sua vida, para abençoar a sua casa através da sua esposa, dos seus filhos, no ato de servir a Deus em comum. O texto bíblico declara que isso não era só para os adultos, mas também visando alcançar os filhos. Versículo 7. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos. Eu gosto muito da tradução que diz: tu inculcarás na mente dos teus filhos o que? A palavra de Deus. Isso significa, conforme está escrito aqui, tu ensinarás repetidamente. Então, se você talvez se assustou quando eu disse assim aqui em outros cultos, né? Já leu o Novo Testamento, já lemos o Antigo Testamento, e quando terminou o Antigo Testamento agora recentemente, começamos a ler o Novo Testamento, já terminamos Mateus desde aquele dia, e a próxima leitura será o texto de Marcos, e nós vamos caminhando até terminar o Novo Testamento. Quando terminar o Novo Testamento, vamos retornar novamente para o Antigo. Quando terminar o Antigo, vamos reiniciar o Novo Testamento. Agora, por quê? De onde eu tirei isso? Será que é algo da minha cabeça? Será que é algo que eu decidi porque eu achei muito bonitinho? Não. Não mesmo. Isso é um princípio da palavra de Deus. Você vai ensinar repetidas vezes. Mas eu já li o Novo Testamento. Leia de novo, você tem que repetir. Eu quero lembrar, meus queridos, que a palavra de Deus é martelo. Então, se há um coração duro, é com ela que você vai quebrar o coração duro. A palavra de Deus também é alimento. Se há alguém com fome, então a palavra de Deus é a solução. Pastor, lá em casa ninguém quer nada com nada. Meu irmão, esse pessoal está todo mundo com fome. Só que eles estão se alimentando do alimento errado. Eles estão se alimentando de suas próprias escolhas. Estão se alimentando da sua própria vontade, do seu próprio entendimento, das coisas que o mundo oferece. Eles estão apenas fazendo o que é a única coisa que eles conhecem. E eu quero, nesta hora, dizer para você: você ama a sua família? Quero perguntar para você: você ama a sua casa? Meu irmão, trate de dar alimento à sua casa. Se alguém conhecer a Deus, nunca mais vai querer deixá-lo, porque Deus é tudo, meus queridos. Então, da mesma forma que o povo de Israel iria possuir uma terra, eles não poderiam possuir sem declarar o Senhor, sem declarar o nome do Senhor sobre a sua casa, e sem projetar para a geração futura que eles também declarassem o Senhor. Quando alguém está repetindo a palavra de Deus, ensinando aos seus filhos, essa pessoa está garantindo que no futuro estes filhos hoje serão adultos proclamando: o Senhor é o único Senhor, da mesma forma que o pai declarava. Só há uma garantia disso acontecer: a palavra poderosa de Deus sobre o coração de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Somente com essa
atitude, nós teremos a garantia de que o Senhor fará esta obra. Absolutamente, queridos, eu devo repetir. E o texto então no verso 7, tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Veja aqui a postura do culto doméstico. Assentado, colocando todo mundo sentado e repetindo a palavra. Você imagina a sua família reunida e você proclamando esse texto. Quero sugerir para domingo de manhã você utilizar deste texto aqui proclamando sobre a sua casa. E na hora que disser, ouve, ó Israel, você declarar o nome da sua família. Ouve, ó família, e aí você proclamar o nome da sua família. Por exemplo, lá em casa, família Oliveira. Você declarar isso sobre a sua geração. Você convidar o Senhor para Ele vir sobre nós. Ele vir e fazer parte do convívio do lar. Meu querido, eu creio plenamente que esse princípio aplicado traz uma novidade de vida extraordinária. E eu quero, assim, declarar sobre a sua vida que você alcançará esse patamar. Você deve falar em sua casa, deve falar também andando pelo caminho. Você vai andando com seus filhos, você vai proferindo o nome do Senhor. Você vai proferir ao deitar-te e ao levantar-te. Deitando-te e levantando-te. Ou seja, até o horário de você dormir, na hora do sono, você vai declarar o nome do Senhor, as promessas do Senhor, a palavra do Senhor. E ao levantar, você vai declarar também, de forma que haverá um ciclo aonde o Senhor será proclamado pela sua palavra, abençoando a sua casa. Versículo 8, também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa. O texto bíblico declara que uma pessoa, ela deve ter o entendimento de que ela deve levar consigo a palavra. Entenda, aqui há um simbolismo. Quando o judeu levava uma porção da Bíblia amarrada em si, no braço, eles levavam na cintura, amarrada ao cinto, uma porção da palavra. Seria hoje um pedaço de papel, só que na época era um pedaço de couro, entalhado ali um versículo. Levariam também em outro momento, eles levavam pendurados na testa. Você pode ver hoje, por exemplo, os judeus ortodoxos, eles têm uma franja de cabelo caindo, simbolizando a palavra de Deus na testa. E muitos deles têm no corpo, amarrado no corpo, uma porção da palavra com uma declaração de que a palavra do Senhor é sobre a sua própria vida. Eu não estou dizendo que você tem que fazer assim. Eu estou dizendo que você tem que entender o princípio da palavra. O que é um princípio? É todo o ensino que se aplica a toda época, todo tempo, em qualquer cultura. O princípio aqui qual é? É proclamar a palavra de Deus sobre sua casa, sobre sua vida, e não só sobre o seu momento agora, mas visando a geração futura. Você precisa ministrar a palavra de Deus para os seus filhos. E ao fazer isso, você está garantindo que a fala, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, permanecerá de geração em geração. Porque é que nós temos em tantos lugares uma igreja muitas vezes fraca. O que é uma igreja fraca? Por qualquer coisa a pessoa desanima. Ela se magoa com as pessoas, se fere, se auto-sabota. Por quê? Porque não tem entendimento de que o Senhor é o único Senhor. Se o Senhor é o único Senhor para a sua vida, você está no centro da vontade dEle, fazendo a vontade dEle. Você é uma pessoa que Deus está usando nesse momento, aonde você está, no contexto que Ele te inseriu. Mas se isso é só palavras, você já ficou enganchado pelo meio do caminho, por causa da mágoa
que você permitiu entrar na sua vida. Você pode estar magoado com o seu chefe, com seu pai, com a sua mãe, com seu melhor amigo. Pode estar magoado com seu namorado, namorada. Você pode estar magoado com seu marido, com a sua esposa. E toda pessoa que vive a vida magoada está em desobediência. Pastor, então o que eu faço? Eu estou sofrendo. Meu irmão, você tem orado a Deus? Tenho. Então veja só o que diz o ensino da palavra. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele diz, em determinado trecho do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, você vai encontrar Jesus ensinando: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Na oração do Pai Nosso, se fosse escrita por pessoas magoadas, estaria uma oração assim: Senhor, ajuda-me a perdoar esse pessoal que só me magoa. Eu estou magoado, Senhor, estou ferido. Me ajuda a perdoar porque eu não consigo. Aí a próxima oração: me ajuda a perdoar que eu não consigo. A próxima: me ajuda a perdoar que eu não consigo. Entra ano e sai ano, meu Deus. E esse coração não é um coração perdoador. Eu pergunto: o Senhor te perdoa toda vez que você pede perdão? Então por que você ainda não aprendeu a perdoar livremente também? Toda pessoa magoada anda amarrada. A oração não lhe será ouvida. Ela vai orar, mas ela tem algo contra o seu irmão. Você está lembrado do outro ensino de Jesus? Que ele diz: olha, quando você for entregar a oferta e lembrar que tem alguém que tem algo contra você, vai e reconcilia-te com teu irmão, então volta e entrega a oferta. Ou seja, não se apresente pedindo perdão, não é oferta financeira não. Lá é oferta. Jesus está falando de apresentar sacrifício ao Senhor. Como oferecer sacrifício ao Senhor se eu estou vivendo magoado, ferido com alguém? Pare tudo que você está fazendo para Deus. Pare tudo. Libere perdão sobre a vida da pessoa. Muito fácil. O perdão é uma decisão. Se fosse um sentimento, eu e você estaríamos fulminados por Deus. Deus decidiu nos perdoar, claro, por seu amor, mas Ele decidiu pôr em prática o perdão. Então, eu tenho que seguir o modelo. Eu tenho que seguir o modelo. Veja bem, eu estou dizendo que talvez você não tenha feito o culto doméstico também por isso. Porque você está com a vida amarrada a pessoas. Aquele que não perdoa, segura as pessoas, não deixa elas irem. Portanto, não há como ter um ambiente para buscar a Deus. A pessoa amargurada, ferida, ela se fere agora com outras pessoas que nem têm ideia que feriram essa pessoa. Eu quero aqui declarar que você precisa ter o Senhor como o único Senhor. Se você está ferido, aquela pessoa que te feriu é que está ordenando sobre a sua vida. Porque o que ela fez parar você e tem amarrado você no passado. No decorrer do tempo, dos aconselhamentos que eu tenho ministrado. Quantas vezes as pessoas me contaram mágoas, dores, que eu jurava que tinha sido dias antes. Eu já vi de tudo, meu irmão. Ainda que de vez em quando eu me surpreendo. Quando penso que já vi de tudo. Mas quantas vezes eu já vi uma pessoa contando: fulano me feriu. E eu jurava que tinha sido naquela semana. Mas muitas vezes já se passaram 10 anos, 20 anos. Pessoas feridas com pai e mãe, que é a pior ferida que tem. Isso mesmo, pastor, a pior ferida, eu concordo. Não, rapaz, você não entendeu. É a pior ferida, porque filho não deveria ficar magoado com pai e mãe. Eles te deram uma vida, você tem uma vida e olha o que você está fazendo com a sua. Você é para dar honra aos seus pais. Como é que eu vou honrar meus pais, são tão maus? Compreenda que você não é Deus sobre a vida deles.
que você não ordena sobre a vida deles, que o filho não deve ensinar o pai, a não ser que ele lhe peça orientação. Mas você deve entender que do mesmo jeito que você era duro de coração e você se converteu, o Senhor Deus também converterá seus pais. E eles alcançarão arrependimento, se assim for do interesse do Senhor. E rogamos a Ele que Ele assim o faça. Porém, você não poderia proclamar que o Senhor é o único Senhor se você vive com a vida amarrada, com a vida presa. Quantas pessoas deixam de amar os seus familiares por causa de quem não amou? Meu pai me desprezou, meu pai me abandonou. Aí agora está pensando em abandonar o marido. Agora está pensando em abandonar a esposa. Agora está pensando em abandonar os filhos. Quantos filhos são órfãos de pais presentes? Porque pessoas feridas não conseguem abraçar, não conseguem transmitir amor. E isso é o que o Senhor deseja que você faça. Quem vai amar os seus filhos é você. E eles vão conhecer o amor de Deus através do modelo de amor que pai e mãe ministra. Quando você falar, Deus te ama, eles vão entender o amor a partir do que recebe de você. Pastor, não fiz nada disso. Então se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Mas eu nunca tive uma orientação como essa. Meu irmão, você tinha sim. Você sempre teve o Espírito Santo dentro de você. Não corra não. Não dê desculpa não. Você sempre teve a Bíblia na sua mão. Você nunca leu, mas sempre ouviu que tinha que ler. Eu não tinha quem me ensinasse. A Bíblia diz que vocês não precisam de professor. Porque tendes um professor, o Espírito Santo. 1 João, você vai encontrar essa passagem. Então, meu irmão, se você só está enxergando agora, e está atribuindo que o pastor explica muito bem, meu irmão, o Espírito de Deus explica muito bem. Eu posso falar aqui o melhor português, eu posso expressar a mais tremenda exegese do texto. Mas se o Espírito Santo não estiver aí, se o Espírito de Deus não se mover aqui, não alcançaremos a graça do arrependimento. Não alcançaremos. Pastor nenhum ensina ninguém. Ele só profere palavras. Mas quem ministra o coração é o Espírito do Senhor. Eu não estou aqui dizendo que você não sabe de nada. Mas se você está reconhecendo que não sabe de nada, meu irmão, você era para saber desde o princípio. Eu duvido que você não ouviu o Senhor te convocando para buscar Ele. Eu duvido que você não ouviu convocações para jejum, para se entregar, para romper com o pecado, para parar de brincar de ser crente. E Deus estava te chamando porque Ele queria abrir os teus olhos. Deus estava te chamando porque Ele queria mostrar quão podridão você estava. Meus irmãos, eu quero dizer que Deus tem um processo de transformação na nossa vida. Muitos estão contentes de serem chamados para serem discípulos quando aceitou Jesus. Mas eu quero lembrar você que quando Jesus chamou os discípulos para estar com Ele, aquilo era o início de 3 anos e meio, de manhã, de tarde, de noite com Jesus. Então, você tem que decidir seguir Jesus, mas tem que continuar em comunhão com Ele todos os dias, para que assim Jesus venha transpirar a beleza, o perfume da presença de Deus e você venha conhecer ao Pai. Meu irmão, eu quero convocar você neste domingo a você reunir com a sua família e você pode fazer a preparação disso já no decorrer desses dias antes. Se você não tem como fazer, você não sabe por onde começar, pode entrar em contato comigo e você vai ser ajudado. Eu vou poder ajudar você e terei prazer em fazer isso. O texto para encerrar, o versículo 8, também a Satanás na tua mão, por sinal,
e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes da porta da tua casa. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. E eu encerro declarando: você vai escrever na porta da sua casa a palavra de Deus. Meu irmão, isso aqui é um princípio. Não precisa você entalhar a palavra de Deus na sua porta. Você pode, vai ser bom se você fizer isso. Pode fazer, põe um quadro lá, proferindo a palavra de Deus. Olha que coisa boa. Coisa boa. Mas o que a Bíblia está dizendo é um princípio. Ao chegar em casa, eu vou me deparar com a palavra. Saindo na rua, a palavra de Deus estará na minha mão. Quando eu olhar para a minha mão, vou ver a palavra. Quando as pessoas olharem para mim, vão ver na minha testa, amarrado. Era feito um enroladinho, enrolava ali uma porção da palavra e empendurava. Empendurava na cintura também. Quando as pessoas olharem, vão ver que eu ando com a palavra de Deus. É um princípio, meu irmão. É um princípio. Qual é o princípio? As pessoas vão ver em minha palavra, e eu, quando olhar para mim, para minha mão, para aquilo que eu faço, aquilo que eu uso para fazer algo, eu vou ver a palavra de Deus. Quando eu chegar na minha casa, eu vou ver nos umbrais das portas, eu vou ver a palavra de Deus. Ou seja, eu vou entrar para a minha casa já submisso à palavra, já tendo ouvido a palavra, já tendo visto a palavra de Deus. Irmãos, que princípio extraordinário, extraordinário. Quando você entrar na sua casa, entre cheio de temor de Deus. Meus irmãos, os lares são lugares onde o contrário também tem acontecido, conforme já proferi. Há tantos lares que estão destruídos, vivendo de aparência. Queira Deus que não seja o seu. Mas se é o seu, hoje à noite o Senhor Deus te deu uma orientação. Eu creio, o Senhor Deus está ministrando sobre a sua vida. E Ele deseja que você reúna. Pastor, não tenho coragem de proferir o nome do Senhor na minha casa, dadas as coisas que eu já fiz. Comece pedindo perdão por tudo que você fez. Peça perdão aos seus filhos. Peça perdão pela sua má conduta. Peça perdão à sua mulher. Você, marido, é para fazer sua esposa feliz. Se ela não está feliz, peça perdão. Você, esposa, você é para ser auxiliadora do seu marido, não é para você mandar nele, minha filha. Acaba com isso. Pare com isso, não lute com Deus, não. Deus te criou para você ser bênção na sua casa. Se você não tem conseguido, comece o culto doméstico pedindo perdão. Eu creio que o Senhor vai vir com o poder dele, vai encher a sua casa. Você que não conseguia dormir direito, vai passar a dormir bem. Porque o Senhor Deus estará no centro do seu lar. Eu sou pastor Renato, seu pastor. Você que está nos assistindo, que talvez não faz parte dessa igreja, eu gostaria muito de ser seu pastor, mais diretamente. Fique com a gente, ouça a palavra, seja ministrado. Deus ama você e sua família. Deus ama cada um. E eu quero convocar você. Domingo é o dia do ajuntamento da família. Domingo é o dia de declarar: ouve, ó família, o Senhor Deus é o único Senhor. Fecha os teus olhos. Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos pedindo, Pai, que estas palavras, a Tua palavra, entre no nosso coração e transforme a nossa vida. Quebra, Senhor, em nós toda dureza, toda situação que nós mesmos criamos. Tira de nós, Senhor, tudo tem que ser tirado. Transforme a nossa vida, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos corações. Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, abençoe, Pai. Abençoe, meu Senhor, cada um agora, Pai. Meu Deus,
Toma em tuas mãos a tua igreja. Toma em tuas mãos cada família, Pai. Toma em tuas mãos esse teu filho que ainda é sozinho em seu lar, quanto ao servir ao Senhor. Salva, Senhor, a esposa, o esposo, os filhos. Pai, nós consagramos as nossas famílias, consagramos as nossas vidas e declaramos: o Senhor é o único Senhor. Ouve, ó igreja, o Senhor é o único Senhor. Seja assim, meu Pai, no nome de Jesus. Aleluia. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida.